meus queridos, minhas queridas. A paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez gravando aí esse vídeo para partilhar o pão com vocês, meus irmãos. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus ele tem dado para nós, aquilo que Deus tem nos ensinado e aquilo que Deus tem nos mandado a compartilhar com os irmãos, amém? Eu não quero saber a sua religião, a placa da sua igreja, eu não quero saber nada. Se você crê em Deus, você está em Deus, você é nosso irmão em Cristo, então receba o que Deus vai falar através da nossa vida hoje, através dessa palavra, amém? Deus vai nos usar para falar para vocês essa palavra. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus, né? E nós estamos aqui partilhando o pão com vocês. Receba aí na tua casa. Eu vou ler aqui agora, perdão, no livro de Marcos, né? Estamos continuando aqui mais um vídeo nessa lição, né? Nessa palavra que Deus nos deu. Está no livro de Marcos, capítulo 11 ainda, só que agora nós vamos ler do versículo 20 até, deixa eu ver aqui, meus queridos, isso, do versículo 20 até onde Deus mostrar no meu coração, até o fim do capítulo, amém? Diz assim na introdução aqui dessa Bíblia, a lição da figueira. Eu vou ler para vocês. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. E se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus, no versículo 27 diz assim, depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes judeus que estavam ali e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a vocês? Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Até aqui, amém? Aqui Deus, ele também trouxe coisas lindas, né, bem? Para nosso coração. Então, irmão, o que nós quer mostrar para vocês? Mostrar que a fé, ela faz o quê? Mover nossos corações. Mover a ação de Deus na nossa vida. A mão de Deus. A mão de Deus. Sem a fé, sem acreditar, você não chegará em lugar nenhum. Porque Deus disse, se você tiver fé e disser para esse monte, lança-se no mar, isso vai acontecer. Então, irmão, você preste atenção no que Deus está falando com você. E ali estava falando da figueira também. Essa da figueira foi uma lição que ele estava dando aos seus discípulos. Porque aí depois embaixo ele disse, se tiver fé, ele fala para aquele monte, lança-se no mar e isso vai acontecer.
Então ele está dizendo, ó, irmão, se você tem fé, faça isso, irmão. Se você crê, você pode fazer. Você falar e não duvidar E no não coração, duvidar, né? vai acontecer, tem esse irmão. detalhe, né, bem? Se a gente chega na presença de Deus, a gente se coloca na presença de Deus e ora, mas a gente mesmo não crê que Deus possa fazer aquilo, ou que Ele vá fazer, nós estamos duvidando, irmão. Aí, o que Deus vai fazer? Impede, porque a ação de Deus vem acontecer na nossa vida. Impede o mover de Deus na nossa vida. Impede o mover de Deus. Por que ele disse fé? E disse também crê. E disse também não duvida. Se você, essas três coisas ele disse, não crê, oração, palavra, fé e não duvidar. Então, isso é o que Jesus falou com eles. Ó, se vocês têm fé, se vocês acreditar, se vocês não duvidar, então isso que vocês disser vai acontecer. Irmão, então é isso, irmão. Então tenha fé que as palavras de Deus, ela é verdadeira. E não é a palavra que realmente que ela não tem ação, porque a palavra de Deus, ela é Deus, e Deus é a palavra. Quando Deus disse, haja luz, aconteceu. Então, irmão, a palavra, ela é Deus, e Deus é a palavra. Então, às vezes eu estou sempre falando isso para vocês entenderem que, às vezes, nós falamos algo com o irmão, lançamos uma palavra de maldição, e isso vai se cumprir porque a palavra de Deus, ela cumpre, às vezes, algo que às vezes nós lançamos, né? E Deus, ele me mostrou aqui, irmãos, que o Senhor deu como exemplo aqui, ele amaldiçoou a figueira, né? Porque ela estava toda bonita, formosa e não deu fruto. Isso não quer dizer, meu querido, que é para você sair por aí amaldiçoando a vida de ninguém, não. Viu? Lançando palavras Porque você pesadas. não é Deus, você não é Cristo Jesus para sair amaldiçoando, né? Pregando maldição na vida das pessoas. Pelo contrário, é para você usar a tua fé. Quando você vê um irmão que está ali no erro, que está ali fazendo algo que não deve, em vez de amaldiçoar o irmão, você ora, tenha fé. E ore com fé, creia, não deixe que a dúvida entre no seu coração, para que aquele irmão ele venha ser liberto, para que os olhos daquele irmão sejam abertos, né? Bem. É que ele venha se abrir. Então, e nós precisamos estar atentos para essa palavra onde Deus mostra o poder da oração, né? O poder da oração. Porém, o poder da oração com fé e sem deixar dúvida entrar no nosso coração, né, amor? Com certeza. Porque se você criar uma dúvida, uma barreira, então como que Deus vai usar a sua vida? Como que você vai conquistar? Como que você vai alcançar algo? Se você criou essa barreira, que nós mesmos criamos a situação na nossa vida. Nós não podemos olhar, foi fulano, dizer, apontar, né? Tentar jogar a culpa em outros irmãos, sendo que você mesmo criou aquela situação. Então você faz o quê? Aí você acha que você é bonzinho, que você não faz nada de errado, e você joga a culpa em outro irmão, sendo que você mesmo criou aquela situação, irmão. E aqui, aproveitando, Deus fala a respeito do perdoe. Então, perdoa, irmão, tem que perdoar. Né? Deus fala na palavra dele aqui, né, que se nós orarmos, cremos, aquilo que nós orarmos, pedimos a Deus e não duvidarmos, vai ser feito para nós. Mas quando nós estiver orando, a palavra de Deus aqui deixa claro assim, ó, vocês devem perdoar as pessoas que ofenderam vocês, né, que fizeram algo que deixou vocês entristecidos. Perdoa, meu querido, perdoa, minha querida. Nós temos que ter o coração disposto a perdoar. Porque se nós não conseguirmos perdoar um ser humano porque nos machucou, como que Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, vai poder nos perdoar se nós mesmos não temos esse coração voltado ao perdão, né? Aqui também Deus fala a respeito da autoridade, né? Da autoridade, né? De quem usa a palavra de Deus. Meu irmão,
nós temos autoridade para repreender o mal, né, amor? Para estar ali, sim, repreendendo o inimigo, para estar, né, na presença de Deus, desde que nós estejamos em santidade, desde que nós não venhamos duvidar do poder que há no nome de Jesus, na palavra de Deus, né? E que o Espírito Santo, ele habita em nós. Você entende, irmão, o peso de tudo isso? Você tem o Espírito de Deus que habita em você. E a palavra de Deus está aqui, eu marquei aqui, olha, no livro de João, Jesus fala do novo mandamento que ele deixou quando estava aqui no mundo. Ele pôs aqui, ó, João capítulo 13, verso 34, diz assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então aqui, irmão, Deus está falando, né? Esse novo mandamento de Cristo é o quê? Amor. E o amor traz o quê? Traz perdão. Traz perdão. Se você ama, se você consegue amar com o amor que Cristo, ele nos deu, nós conseguimos perdoar. Meus irmãos, Jesus estava ali na cruz, sendo crucificado, ele estava com a carne toda rasgada. Ele estava todo ferido, machucado, cuspiram nele, humilharam ele. E antes de entregar a alma dele, o espírito dele ao Pai, ele falou o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, sigam aí o exemplo de Jesus, né, amor? O exemplo de Cristo, que Cristo é o nosso maior sacerdote, é o nosso maior mestre. Aliás, é o único mestre, né? E o que ele ensina para nós? Perdoar. Perdoar é um ato divino, é uma coisa assim de Deus. Sobrenatural. E se você não consegue perdoar, meu querido, como que você quer ser perdoado? Ah, eu errei, eu pequei, mas Deus perdoa? Perdoa, você perdoou? Aquele que te machucou? Aquele que te ofendeu? Irmãos, as pessoas nos machucam o tempo todo. É coisa do ser humano. O ser humano é assim mesmo. Né? O ser humano, ele tem o dom de machucar, de falar palavras que não deve, né? E nós temos que olhar e pensar, Senhor, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Sabe o que faz. Eles não sabem o que falam. Oh, meus irmãos, estou falando para vocês porque eu precisei orar muito. Eu precisei buscar muito a presença de Deus logo que eu me converti, porque eu tinha muita mágoa, eu tinha muito rancor dentro de mim. Isso só me trouxe problemas de saúde, problemas conjugal, em todas as áreas da minha vida. Doença, o inimigo, ele conseguia me atacar. Por quê? Porque eu não liberava perdão. Eu buscava Deus, eu orava, eu fazia de tudo para estar ali em santidade, mas eu não perdoava. Eu não perdoava quem tinha me machucado há anos e anos atrás. Então assim, meus queridos, eu vou falar para vocês, eu só fui abençoada, eu só comecei a ter minha vida transformada. E quando eu digo ter minha vida transformada, meu irmão, não estou falando de riqueza, dinheiro, poder, não, dessas coisas. Eu estou falando de ter a vida abençoada, a vida espiritual, sabe? Vida espiritual. Que a vida carnal é consequência do que você faz, você vai ter ali o que você necessita. Deus, ele provê. Mas o maior ganho nosso é na vida espiritual. E ali Deus fala, né? Que quando nós perdoamos, né? Nós estamos nos limpando de dentro para fora. E ali a gente começa a ser ricamente abençoado espiritualmente. E como nós crescemos espiritualmente, né, amor? Com certeza, aprendendo muito dentro da palavra. Se não fosse isso, nós ler, buscar o conhecimento da palavra, buscar ali a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós não fizermos isso, nós não fazer essas coisas, então como que nós possa ali entender a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela não se lê assim de qualquer jeito, irmão. Tem que ter respeito, tem que ter oração,
você tem que orar, você tem que buscar em Deus a revelação da palavra, porque você respeitando a palavra, você está respeitando Deus. Quando você não respeita, você está desrespeitando Deus. Deus é a palavra e Deus é a palavra e a palavra é Deus. E tudo foi feito na palavra. Então entenda isso, irmão. Quando alguém fala da palavra de Deus e está escrito dentro da Bíblia, recebe, irmão. Não fica aí tentando, não querer, tentar ali, não dar muita atenção. Por quê, irmão? Você não está dando atenção para Deus. E o ser humano, né, irmão? O ser humano, nós, meu irmão, estou falando porque nós temos muitas experiências. O ser humano tem o hábito, o mau hábito, vamos falar assim, né, bem, de tentar se justificar pelos erros. Ah, não, mas eu fiz, né? É como aquele ditado popular que fala, eu falei da boca para fora. Ô, meu irmão, não fala isso, não. Que a palavra do Senhor, está escrito, irmão, na palavra, Deus fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmão, você tem que falar do quê? Se você é cheio do Espírito Santo, se você é cheio da presença de Deus, você tem a palavra de Deus no seu coração. Então, sua boca tem que falar o quê? Coisas boas, né? Da palavra de Deus, da presença de Deus. Você tem que falar coisas amáveis, falar, perdoar, né? Agir de acordo como um verdadeiro cristão. Então, né? A gente não pode ficar tentando se justificar. Nossos erros, né? Você pode até se justificar aí, enganar o ser humano, mas Deus você não justifica, irmão. Para Deus você não consegue se justificar. O Espírito dele habita em você, né? Habita em nós e ele sabe. E ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que vai no nosso coração, o que vai no nosso pensamento. Então, irmãos, desculpa aí o barulho, é que o vizinho aqui está fazendo umas mudanças lá na casa dele e está fazendo furo na parede e tal. Nós pensamos que já tinha terminado, então a gente foi gravar esse vídeo. Mas amém, eu creio que Deus já falou com vocês até aqui. Irmãos, meditem nessa palavra, leia ali Marcos capítulo 11 todo e reflitam ali, meditem na palavra e lembrem que Deus, ele habita em nós. O Espírito dele, a presença dele está em nós. Nós somos o templo dele e ele quer que nós sejamos purificados, livres, né? Das coisas dessa terra, das coisas terrenas. E nós temos que olhar para as coisas do alto. Então, quando você for tentar se justificar, olha para o alto. Olha para o alto e fala, Deus, eu pequei. Me perdoa. E eu vou perdoar também essa pessoa. Amém? Eu creio que Deus falou com você, assim como falou comigo, assim como falou com meu esposo. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem todos na paz. Não esqueçam de deixar o seu gostei para nós, dar ali o like, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e compartilhe, irmão. Compartilhe esse vídeo com aquele que você sabe que precisa, que assim você também vai estar fazendo a obra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe tremendamente. E até o próximo vídeo.